Que assim seja na sua casa, na sua família. Receba essa palavra cantada de bênção, de vitória, de conquistas, da bênção do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa. Sabemos que o inimigo tem tentado se levantar de todas as formas para destruir as famílias. Ele não tem família, quer destruir a sua. E nesse mês de maio, quando damos ênfase ao mês da família, parece que somos ainda mais bombardeados. O inimigo não fica satisfeito com aquilo que as famílias têm buscado de Deus. Eu quero acreditar que se você está aqui é porque você ainda acredita no poder do Senhor para transformar aquilo que é necessário ser transformado na sua vida, mas de forma muito especial, lá na sua casa, lá na sua família. E quando Jesus transforma a nossa família, o altar precisa ser restaurado. Isso é forte, irmãos. Nós vamos ouvir isso hoje. O altar hoje já não mais tem a função que teve no Antigo Testamento de apresentar um sacrifício diante do Deus da qual aquelas pessoas serviam. O altar para alguns hoje pode ser essa plataforma onde usamos aqui nesse espaço construído, que denominamos templo, mas que sabemos que a morada do Senhor está aqui dentro de nós. Mas nós podemos ter o nosso altar de dedicação, de entrega, de adoração na nossa casa. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra sabe do que eu estou falando. De ter um momento seu, de ter um lugar seu, para você vencer as suas guerras espirituais no Senhor através da oração. Pode ser ali o seu altar, a sua entrega, o seu momento com o Senhor. Mas o altar pode ser também o seu coração. E sobre ele eu quero falar um pouquinho nesta noite, porque quando Jesus transforma a nossa família, a minha família, a sua família, o tema, a temática do ano batista para o mês de maio é Jesus transforma minha família. Será o que vamos ouvir bastante no final de semana que vem. E por essa ser a minha última oportunidade dominical no mês de maio, eu quero então deixar muito claro para você, para sua família, no seu coração, que quando esse Jesus que servimos, que amamos, que estamos aqui clamando a Ele, quando Ele transforma a minha família, a começar de mim, meus irmãos, o altar precisa ser restaurado. E eu quero basear esse tema num texto que talvez conhecido de muitos, está lá em 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 16. Você pode abrir sua Bíblia e permanecer com ela aberta. Que Jesus tem o poder de transformar a sua história, a sua vida. O diagnóstico que você recebeu de um médico, a porta que se fechou e precisa se abrir, que Jesus tem o poder de operar esse milagre, eu creio que já sabe. Mas eu quero que você saiba nessa noite, que esse mesmo Jesus, que tem esse poder de transformar a sua história, a sua vida, a sua família, Ele requer de nós um altar limpo, purificado, para que Ele possa fazer, e você vai entender a minha palavra agora, descer fogo do céu, para purificar e limpar a sua família. Eu tenho acompanhado algumas famílias que têm passado por momentos difíceis. E como mencionei no início dessa fala, parece que no mês de maio fica mais intenso. Inclusive, não necessariamente de uma família, mas eu esqueci de citar mais cedo. Precisamos orar pelo irmão Valdemar, estava conosco hoje pela manhã. Está internado, não passou bem à tarde, falta de ar. Foi para o hospital, o sobrinho entrou em contato e eu orei e disse que estaríamos orando pelo irmão Valdemar. O irmão Valdemar tem passado dias difíceis, que Deus alivie o sofrimento dele em nome de Jesus. Mas eu tenho acompanhado algumas famílias, meus irmãos, e infelizmente o inimigo tem usado de todas as estratégias possíveis e impossíveis para destruí-las. Em alguns casos tem conseguido. Há muitas famílias em ruínas,
há muitas famílias desestruturadas. E é preciso urgentemente restaurar o altar, os alicerces básicos da família. E sabe por que ficou bagunçado? Sabe por que ficou desestruturado? Porque muitas famílias perderam o foco. Entenderam que é importante, mas não urgente. Precisamos urgentemente buscar o Senhor em primeiro lugar. Aí as demais coisas não serão acrescentadas. Há uma história muito interessante no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Eu vou ler a partir do versículo 16, mas os 15 primeiros versículos fala de um rei Acabe, chamado Acabe, rei de Israel, idólatra. Foi um dos piores reis, casou com uma mulher que era totalmente contra esse Deus que servimos, Jezabel. Ela perseguia profetas do Senhor. E o povo de Israel estava vivendo uma idolatria muito grande, e o Senhor e a sua ira sobre aquele povo fez cair uma seca enorme. 3 anos sem chover. Eu imagino que as pessoas andavam e viam animais mortos por falta de água, de comida. É como se fosse aquele vale de ossos secos. 3 anos sem chuva. Deus penalizando aquele povo. Jezabel havia mandado matar todos os profetas do Senhor que ela ouvira falar. Acabe tinha um ajudador, um servo, muito temente a Deus. E ele chamou então ele, chamado Obadias. Obadias, você vai verificar as nossas fontes para saber como é que está ainda a pouca água que nos resta, e se tem algum alimento para os nossos animais, para a gente tentar evitar perder mais. Obadias então separa algumas equipes e vai, e ao caminho ele encontra com o homem de Deus, ele encontra com o profeta Elias, e ele se dobra diante de Elias. Elias já havia recebido do Senhor uma palavra dizendo assim: olha, é hora de você sair desse esconderijo, é hora de você agora ir ao encontro do rei. Mas é aquele rei que permitiu que a esposa dele mandasse matar todos os profetas. Eu vou lá para ser morto. Vai lá o rei Acabe, que eu tenho algo para fazer através da sua vida. Obadias então encontra Elias, e Elias fala com Obadias: olha, volta lá para o seu rei e fala que você me viu. E ele começa a dialogar com esse profeta: mas Senhor, se eu chegar lá e falar que eu te vi, ele vai me matar, porque ele já mandou te matar em todas as regiões. Ele já mandou, olha, alguém sabe de Elias? Se souber me fala, se não souber e eu depois descobrir, eu mato. Isso tudo nos 15 primeiros versículos. Aí ele fala assim, depois que ele começou a dialogar com Elias, e ele com medo, ele volta e fala assim: eu vou, porque eu sei quem tu és. O Senhor é um profeta de Deus, o Senhor é a boca de Deus, e eu vou. Aí então, o versículo 16 diz de fato essa palavra, então. Aí você entende todo o contexto anterior. Por causa dessa palavra então, eu fiz toda essa introdução. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel. O versículo 18 vai dizer assim: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a sua família e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Olha a audácia desse profeta, desse homem de Deus, ao falar com o homem mais poderoso do universo na terra, o rei. Ah, senhor Elias, então é o senhor que está perturbando a nação. Eu não, é você e a sua família.
Eita, se eu fosse o rei no lugar daquele rei, eu não sei não, eu virava a mão naquele menino, naquele senhor, naquele homem. Está perdendo o respeito? Eu sou a autoridade aqui. Mas Elias era a autoridade de Deus, e ele foi profetizar em nome desse Deus que ele servia. E agora ele fala assim: agora, senhor rei, o senhor vai juntar todo o povo de Israel, vai lá no monte Horebe. Vamos subir todo mundo, não fica um para trás. E então, Monte Carmelo, melhor dizendo. E aí sabe o que Elias fala? E tem mais. Leve os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa da sua esposa Jezabel. Em outras palavras, que é os profetas do Deus minúsculo da sua esposa, que é o que leva a nação à idolatria. Leva eles também. Eles não são os seus gurus, eles não são os seus profetas. Leva eles e leva todo o povo. Acabe convocou todo o Israel e reuniu os profetas, como Elias havia mandado, e levou ao Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: aquele homem cheio de Deus, sabendo que se alguma coisa desse errado, ele seria estraçalhado ali. Mas ele agora olha para aquele povo, ele olha para aqueles profetas, ele olha para aquele rei. E ele diz assim no versículo 21: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Ele está falando para a nação de Israel, para a nação do Deus vivo, que havia se corrompido, havia mergulhado na idolatria, na prostituição. Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se Baal é Deus, sigam. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, 2 animais de grande porte. Em alguma versão vai estar assim: tragam 2 touros. Escolham eles um, cortem em pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho. Ou seja, ele manda trazer, ele propõe um sacrifício, ele manda eles escolherem qual do sacrifício. Escolhe, o que sobrar é meu. Vocês vão partir esse animal como era de costume, vocês vão oferecer ao Deus de vocês. Façam aí um holocausto, coloquem no altar, mas não ateiam fogo. Eu prepararei o outro novilho, diz o versículo 23, colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo. O versículo 24 vai dizer que então vocês invocarão o nome do seu... Como é que está aí na sua Bíblia? Deus maiúsculo ou minúsculo? Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do maiúsculo. O Deus que responder por meio do fogo é o Deus vivo. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Em outras palavras, nós vamos ver qual é esse Deus que funciona mesmo. Porque esses 450 profetas aqui de Baal, esses outros 400 já será. Essa mulher Jezabel que manda neles. Esse povo que mexe com coisa oculta, eles falam que tem poder. E nós vamos ver agora quem é o Deus Todo-Poderoso. Então pegaram o novilho que lhe foi dado, prepararam, fizeram tudo, colocaram lá bonitinho. E aí o versículo 26 vai dizer assim: e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Gente, não foi 1 minuto, 2, 5, 10, 1 hora. Foi uma manhã inteira clamando. Foi uma manhã inteira clamando ao Deus deles: manda fogo, manda fogo.
E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, por esse Deus deles não responder e não atear fogo do céu ou de algum outro lugar. A Bíblia vai dizer assim: não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. O profeta também não fica para trás não, né? Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, viajando, talvez esteja dormindo, precisa ser despertado. O versículo 28 vai dizer: então passaram a gritar mais alto. Parece até um pleonasmo, né? Mas gritaram ainda mais alto. Mas agora só gritar já não resolvia mais. O cerco estava apertando. Eles tinham uma cultura de, para atrair o Deus deles, eles tinham que se ferir, eles tinham que se cortar, eles tinham que se autoflagelar. Eu imagino, meus irmãos, a quantidade de pessoas naquele monte, porque só de profeta eram 850. O povo de Israel estava ali, eram milhares e milhares de pessoas. Aquele povo começou a se ferir, a ferir um ao outro, porque agora nós temos que fazer alguma coisa, porque senão... Como é que a gente vai falar para todo esse povo que aquele Deus que nós cremos é o Deus que responde? Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. 29. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção, diz a palavra, caminhando para o fim. Elias então agora entra em cena. Veja só o que diz assim: então Elias disse a todo o povo, preste atenção, porque Elias é o homem de Deus, Flávio. Elias é o Deus. Ali através de Elias ele diz assim: ei, psiu, aproximem-se de mim. Tem um significado muito grande essa palavra. Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar. Elias restaurou o altar. Elias tirou toda aquela coisa que não funcionava, limpou tudo. E diz a palavra do Senhor: Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meus irmãos, tem muita casa que está em ruínas, tem muito altar que está em ruína, tem muito casamento que está em ruínas, tem muitas famílias que está em ruínas. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Apanhou 12 pedras. E há um significado nessas pedras. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. E disse: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra do nome do Senhor. Se não bastasse apenas isso, a palavra do Senhor diz que ele cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 12 medidas de semente. Na sua Bíblia, talvez, dependendo se for NTLH, NVT, vai dizer assim, 12 litros. Depois ele arrumou a lenha. Ele cortou o novilho. Ele pôs sobre a lenha. E então lhe disse: encham de água 4 garrafas grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Aquele povo estava 3 anos sem chover, 3 anos de seca, 3 anos, meu irmão, que a água era preciosíssima. Esse profeta de Deus, além de desafiar os profetas de Baal, ele ainda dá uma cutucada neles: ei, joga água em cima, joga mais. Joga mais. A Bíblia fala que ele pede para jogar 3 vezes. Encham de água 4 jarras grandes, derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. Versículo 35.
a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Meus irmãos, vamos pensar aqui. Quando você faz churrasco, você pega e molha o carvão com água? O máximo que você fazer é jogar um pouquinho de álcool. Alguns nem usam isso mais. Não, mas ele joga aqui em cima da churrasqueira aqui, em cima dessas carnes aqui, joga água, joga mais água, joga mais água. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Sua. Que fique conhecido isso. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Aqui há um significado muito grande. Aproxime-se de mim, faça o coração deles voltar. Sabe o primeiro amor? Já tinha sido perdido. Eles estavam vivendo na idolatria, tinham perdido a referência do Deus vivo. Aquela mulher, ela se levantou com tal poder de mandar matar todos os profetas do Senhor. Mesmo Obadias havia escondido 50 na caverna, 50 na outra, havia dado para eles comida, água. Elias foi o único profeta que havia sobrado. Único profeta. Agora, tendo milhares de pessoas, já estavam doidos para pegar o pescoço daquele homem. Mas a Bíblia fala que aquele homem orou. Sabe o que aconteceu no versículo 38, para a gente encerrar? O fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Uau! Mas estava cheio de água. Queimar com água é pouco perto de cair fogo do céu. Caiu fogo do céu e queimou o holocausto, mesmo encharcado de água. A lenha queimou também, diz aí na sua Bíblia. As pedras, o chão secou completamente. Sabe a água que havia estado ali na valeta que ele tinha feito, 12 litros, secou. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia! Quer uma boa notícia? O Deus de Elias é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus que está aqui hoje para te ajudar a restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que já ficou para trás, que estragou, aquilo que muitas vezes desestruturou completamente no seio da família. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Lemos bons versículos do capítulo 18. Fica um dever de casa. Volte 2 capítulos, leia o 16, o 17 e o 18 e o 19. Não acaba por aí não. Lembra que eu falei que tinha 3 anos que não chovia? Agora as pessoas estavam ali adorando o profeta, e ele dizendo assim: não, é adorar o Deus. Eu agora vou acabar de subir o monte, porque eu tenho que ter um bate-papo com ele. Senhor, o Senhor é doido demais da conta. O que o Senhor fez? E aí vai falar lá depois, que antes disso ele leva todos os profetas, mata todos eles, porque Deus havia mandado. Ele agora acaba de subir, e ele vai conversar com Deus: Senhor, agora é contigo. O negócio é o seguinte: já tem 3 anos que está sem chuva aqui, o povo está num caos total, já tem gente morrendo, já tem animal, a coisa está feia, Senhor. E Deus deve ter falado com ele assim: agora que o povo se voltou para mim, agora eles vão ver quem é o Deus.
Mas Senhor, o Senhor já fez um negócio doido demais, caiu fogo, queimou tudo. Calma. Isso na minha versão, tá, irmãos? Linguagem Carlos Henrique de hoje. Mas está lá tudo depois do versículo 40 em diante aí, no capítulo 19. Aí então ele vai com o rosto em chão, ele prostra e ele começa a orar. E aí, Senhor? Aí o Senhor fala assim: manda o seu servo ir lá mais no topo e olhar lá para o mar. Tá bom, Senhor, um minutinho. Fulano, vai lá e olha se tem alguma nuvem no céu. Ah, tá de brincadeira, tem 3 anos que não chove, o negócio aqui não vai dar nada não. Vai lá. Foi uma vez. O senhor está orando aí, pode... E aí? Tem nada não. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquele servo de Elias já estava sem saber o que falava. Ele falou: ó, eu vejo lá no fundo uma nuvenzinha, mas assim, do tamanho da mão de um homem. Desce. Fala para o rei Acabe para ele correr para casa, porque vai chover. E vai chover muito. E choveu. E choveu tanto que Deus confirmou a presença dele no fogo e na água, que ele continua sendo Deus soberano e Senhor de todas as coisas. A Bíblia menciona lá do capítulo 16 em diante que Acabe fez o que o Senhor reprova. O versículo 39 do capítulo 16 vai falar que ele foi um dos piores reis. Ele fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Acabe construiu um altar para deuses e a sua esposa mandou matar todos os profetas do Senhor. Israel abandonou Jeová. Israel abandonou o Senhor. E o Senhor permitiu cair em ruínas. E diante dessa história, meus irmãos, aonde vimos o altar da família, povo de Israel, onde vimos o altar sendo destruído, nós precisamos atinar para as ruínas que têm acontecido em nossos lares. Quando Jesus transforma a minha família, o altar precisa ser restaurado. E eu quero te apresentar aqui alguns Baais que hoje têm tomado tempo, têm tomado o lugar da família. Eu poderia citar inúmeras coisas, mas apenas citar, não é o tópico ainda. Primeira coisa, os eletrônicos, irmãos, eles são bênçãos. GPT chegando, inteligência artificial, coisa está virando avesso. É bom, mas meus irmãos, nós não podemos fazer dessas coisas o nosso Deus, o nosso Senhor. Eles têm roubado o tempo da nossa família. Muitos hoje já não param mais na mesa para almoçar, mas já estão se dobrando diante de uma televisão em nome de uma justificativa que eu preciso ver o jornal para poder saber o que está acontecendo. Cada um vai para um lado. Os filhos agora já pegam o celular e já correm para o quarto. E sabe lá Deus o que eles estão fazendo e vendo. Meus irmãos, essas coisas têm roubado a nossa intimidade com Deus. Porque quando nós queremos nos prostrar diante do Senhor, no altar que fazemos na nossa casa, diante dEle, onde o sacrifício maior é o meu coração, é a minha vida, o diabo insiste em fazer um barulhinho lá no meu celular, para eu poder estar aqui orando, mas ao mesmo tempo pensando: será que é importante? A gente usa essa desculpa, será que é importante? Mas a gente não para 5 minutos, 10 minutos, ou desliga o celular se for o caso, para poder se conectar inteiramente com o Senhor. Televisão, computador, smartphone, internet, que seja, tem sido o Baal de muitas famílias. Há uma outra coisa que dignifica o homem, que é importante, mas que se não for colocado no lugar certo, pode se tornar um Baal na sua vida: o trabalho. E coloco junto os estudos, coisas importantíssimas. Eu e você precisamos trabalhar, precisamos nos capacitar, estudar, mas se nós não nos cuidarmos,
o tempo da devocional com Deus vai ser substituído pelo trabalho, vai ser substituído pelo notebook, vai ser substituído pelas leituras de processos, de outras situações, pelas coisas que eu tenho que fazer ali. E a gente vai perdendo o tempo da intimidade com Deus. Vai se tornando Deus minúsculo, o Baal. E a gente vai deixando Deus para quando sobrar tempo, porque hoje foi muito corrido. Aí a palavra do Senhor diz assim: ei, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar. Mas a gente está procurando o eletrônico, a gente está procurando o trabalho, a gente está procurando o estudo, e a gente vai deixando Deus com a desculpa de que, presta atenção em mim, Deus sabe da minha necessidade, pastor, Ele vai me entender. Domingo eu vou lá na igreja e eu peço perdão a Ele. Com todo o respeito de onde eu vim, o catolicismo, mas o protestantismo está precisando urgentemente de uma nova reforma, porque tem muito crente vindo a esse espaço para tirar um descarrego de consciência de que eu fui na igreja essa semana e agora eu limpei meus pecados, e tudo errado, tudo errado. Só está faltando agora marcar horário com o pastor para confessar o pecado e pedir a penitência. Meus irmãos, quais são os baais que têm tomado conta da minha vida? Os compromissos de uma vida agitada? Ah, meus irmãos, não pense você que pastor tem uma vida tranquila, não, que não tem. Falei com o Mazinho esses dias: ei, Mazinho, vamos embora fazer aquele negócio do sábado, vamos. Meus irmãos, vocês podem não acreditar, mas eu não tenho um sábado disponível à noite, até depois que eu voltar de férias em julho. Eu fiz uma viagem de 5 dias num congresso. Eu fiz uma promessa para minha filha: quando eu chegar, papai vai levar você para jantar, vai sair. Era essa semana, eu não consegui fazer, porque eu confesso o meu erro aqui, que os compromissos de uma vida agitada, que o trabalho tem às vezes sufocado o seu tempo com a família. Já combinei com ela, amanhã nós vamos sair. Folga pastoral, segunda-feira, irmãos, é folga pastoral, viu? O pastor cuida da família. Vamos sair. Meus irmãos, se eu não der um basta no trabalho, ainda que esse trabalho, no meu caso, se refere à igreja do Senhor, à obra do Senhor, mas o meu trabalho na obra do Senhor, preste atenção, não pode vir antes da minha família. Deus em primeiro lugar, mas depois a minha família, depois o meu trabalho. No caso meu, aqui é a igreja. Mas os compromissos de uma vida agitada têm sugado as nossas energias e forças, para quando deveríamos nos prostrar diante do Senhor, sabe o que acontece? Estou cansado demais. E a gente vai usando alguns meios que pode até ser bênção, mas que eu acho que eu sou ainda retrógrado, eu acho que eu ainda sou do passado, não vai substituir não. Vou colocar aqui um podcast, que enquanto eu medito e o sono vem, e a gente não tem o nosso tempo com Deus, a gente não tem o nosso altar com o Senhor, porque Ele está cheio de compromissos na nossa vida. Eu quero caminhar para o fim, destacando algumas coisas que eu li. A primeira coisa delas, o primeiro passo que eu e você precisamos, já que reconhecemos que tem alguma coisa que tem tomado o lugar do Deus que servimos no altar do Senhor. A primeira palavra é: aproxime-se de Deus. Elias vai dizer assim: ei, povo, chegai-vos a mim, aproximem-se a mim. Sabe o que ele está dizendo aqui? Longe da presença do Senhor, o fogo não vai cair, não vai queimar, não vai limpar, não vai purificar, não vai restaurar. Não, mas eu dou o dízimo, pastor, e assim, quando eu posso eu vou à igreja. Não estou falando de dízimo, não
estou falando nem de templo, igreja. Estou falando da sua vida com o Senhor. Não terceirize isso. É você e Deus. E Deus está falando para você assim hoje: aproxime-se de mim. Volte enquanto é tempo. Busque-me enquanto pode achar. Segundo passo. Aproximou de Deus? Então agora, Carlos Henrique, faça o melhor. Faça o seu melhor para a sua família. Quantos pais têm terceirizado o tempo de ser pai para aula de futebol, para aula de natação, para aula de inglês, para aula de balé, para aula de tanta coisa? Mas quando o filho chega e fala assim: vamos brincar, papai? Estou cansado, filho. Filho, vamos brincar, papai? Vamos, vai. Você está insistindo tanto, vai. De que você quer brincar? Vamos brincar de boneca? Vamos brincar de futebol? Vão. Não, papai, deixa o celular. Olha para mim. Eu tenho uma filha de 2 anos que de vez em quando puxa minha orelha com relação a isso. Mas a gente arruma tempo para tudo aquilo que a gente acha ser importante. A família não é importante? Faça o seu melhor para a sua família. A Bíblia vai dizer assim no versículo 30, em 1 Reis 18 que lemos: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu não sei qual área que você precisa melhorar, mas o Espírito Santo de Deus já está tocando no seu coração. O que você precisa melhorar? Faça o seu melhor para a sua família. Não espere perder a sua família. Não espere perder o tempo. Alguém dias atrás me disse, e eu quero acreditar que me diz, não foi criticando, foi bênção. Ah, mas você vai viajar com a sua esposa, vai deixar suas filhas aí. O tempo passa, viu? Você vai sentir falta desse tempo. Ei, Deus sabe que eu não tenho nenhum arrependimento de fazer as minhas viagens com a minha esposa, porque é necessário. Primeiro, eu sei que eu estou me esforçando e fazendo o meu melhor para ser um pai presente. E segundo, maridos, esposas, vocês precisam ter tempo de qualidade com vocês. Vai crescer? Vai. Eu ainda não sei o que é ser pai de menina de 11 anos. Eu sei até 10. Sei que ainda vai vir coisas difíceis, né, pastor Ana? Vai vir faculdade. Essa outra parte eu nem quero pensar. Mas vai chegar alguém lá em casa querendo conversar comigo. Ah, meu pai. Vai ser outras dificuldades. Mas eu estou me esforçando para ser o melhor pai que as minhas filhas podem ter. Porque, senhor Nilton Mazini, eu tive o melhor pai que brincava comigo, que chegava cansado do trabalho, era dono de farmácia na época. Eu até contei isso aqui. E eu pequeno, depois de um dia que nem vinha para almoçar em casa, entrava, sala, passava da sala, copa. Antes de ir para a cozinha ou para o quarto, na copa, em cima da mesa, tinha um jogo de botão. O irmão Oswaldo com as pecinhas tudo no lugar. Papai, meu pai nunca falou assim: não, pera aí, depois eu brinco. Ele sempre parava e brincava. E é isso que ficou. Alguns presentes que ele me deu eu nem lembro, mas eu lembro da presença. Eu não sei do que seus filhos vão lembrar de você, se é dos presentes ou da presença, mas é muito melhor a presença do que presente. Faça o seu melhor. E eu quero encerrar com o terceiro e último tópico, porque o primeiro tem a ver com a fé, o segundo tem a ver com obras. E a fé mais obras significa ou representa a restauração da família. Creia, confia que a sua vitória vai chegar e Deus irá te honrar. E meus irmãos, isso aqui não é prosperidade não. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é crer
num Deus que pode mudar a sua história e transformar a sua família quando o altar estiver em ordem. Quando chegamos a Deus, quando nos aproximamos de Deus, nos entregando de todo o coração e oferecendo a Ele tudo o que temos, tudo o que somos, a nossa família, o nosso melhor, então você pode descansar no Senhor, porque a vitória vai vir. Sabe o que aconteceu? O Elias fez o que fez. Ele fez uma prova com Deus. Deus havia mandado ele fazer. Ele vai lá e pega o animal que sobrou e coloca. Se não bastasse, ele manda colocar água, e mais água, e mais água. E ele não precisa de se autoflagelar, ele não precisa de rodopiar, ele não precisa de fazer nada, ele não precisa de passar o manto. Ele só ora: Senhor, Senhor, eu sei que Tu és Deus. Eu não sei como aquilo aconteceu, mas caiu fogo. E aqueles profetas de Baal começaram a desesperar, porque o tempo deles estava acabando. Eles sabiam que ia morrer. Porque ia acontecer com Elias se o fogo não queimasse. O que nós precisamos é ter fé. O Deus que a gente serve nunca nos deixa envergonhados. Mas que Deus você serve? O Deus do tempo? O Deus do trabalho? O Deus do estudo? O Deus da rede social? O Deus do dinheiro? O Deus Mamó? Ou o Deus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? O Deus que ainda hoje está vivo, ouvindo a sua oração e o seu clamor. E a Bíblia diz: ele orou ao Senhor. Aproxime-se de Deus. Volte ao primeiro amor. Faça o seu melhor. Não apenas na sua família, mas no seu trabalho, com os seus estudos. Faça o seu melhor. Creia que se você buscar mais de Deus, se você se aproximar dEle, e se você escolher fazer o seu melhor e ser a sua melhor versão, Deus vai te honrar. Ele não vai te deixar envergonhado. E se precisar cair fogo do céu, Ele manda fogo do céu. Fazei prova de mim e vede, se não abrirei as comportas dos céus e derramarei bênçãos a tal ponto, vocês não terão onde guardá-la. São bênçãos espirituais. Porque não crer que a sua família estará aqui aos pés do Senhor, e você vai poder dizer: ei esposa, ei marido, eu e a minha casa serviremos a um Deus vivo, que responde ainda hoje orações. Feche seus olhos, vamos orar. O que tem te impedido de aproximar mais de Deus? O que tem te impedido de se entregar mais a Deus? É o smartphone, é a rede social, é a televisão, é o trabalho, é a busca por ser alguém na área profissional, e isso precisa passar pelo campo dos estudos. Pastor, eu tenho que estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Mas e Deus? Volte, aproxime-se, faça o seu melhor pela sua família. Creia, confia, espere que a vitória vai chegar. Deus vai te honrar. Creia nisso. Com seus olhos fechados, eu quero orar encerrando essa celebração, esse culto. Você que está em casa, recebeu essa palavra, se você puder, usando a tecnologia, usando o smartphone, ou talvez até o computador, ou quem sabe a televisão, que é bênção e pode ser bênção, e você usando isso agora como meio de comunicação de Deus para você. Feche também os seus olhos, concentre em Deus. O que você precisa melhorar? O que você precisa deixar para trás?
que você precisa confessar diante do Senhor? Qual é o pecado que tem te amarrado e te jogado para a perdição, para longe de Deus? Ei, essa noite, ela não pode passar sem você ter um compromisso firmado com o Senhor. Aproxime-se dele, porque longe dele você não vai conseguir. Eu quero orar por você. Alguém que ouviu essa palavra nessa noite, está tomando uma decisão nesse instante de se aproximar mais de Deus pela fé. Pastor, eu preciso deixar mais de lado os eletrônicos, o trabalho, o estudo, os compromissos de uma vida agitada. Eu preciso me aproximar mais desse Deus. Eu preciso voltar para esse Deus. Há alguém aqui nessa noite? Levante uma de suas mãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Jesus. Senhor, essas vidas levantaram de uma de suas mãos, elas estão dizendo assim: Senhor, eu preciso fazer o meu melhor, eu não estou fazendo. Senhor, eu estou deixando que alguma dessas coisas tenha se tornado o meu Deus. O trabalho, os estudos, os eletrônicos, os compromissos de uma vida agitada tem me afastado do Senhor. E a tua palavra me diz que se há algo em mim que me faz pecar, que me faz distanciar do Senhor, eu tenho que arrancar, que eu tenho que jogar fora. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar as decisões importantes e necessárias que precisamos para estar mais perto de Ti. Essas vidas que levantaram uma de suas mãos, elas estão dizendo isso nessa noite. Como o Senhor ministrou o meu coração, como foi difícil fazer essa mensagem, como foi difícil. Mas eu creio que vidas aqui estão sendo impactadas não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, trazendo restauração no altar, porque o Senhor ainda hoje transforma vidas e famílias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos nessa noite que Elias, para viver aquele sobrenatural do Senhor, ele precisou de arrumar o altar primeiro. Ele precisou de limpar o que estava ruim, o que estava velho, o que era profano. Ele colocou tudo novo. E nesta noite, ó Deus, eu quero viver o novo do Senhor na minha vida. Ajuda-me a limpar o altar do meu coração, da minha mente, da minha vida, da minha família. Perdoe, Senhor, os meus pecados, aquilo que me afasta do Senhor. Obrigado por essa palavra no meu coração. Obrigado por essa palavra no coração desses irmãos aqui nesta noite. Renove nossas forças, Senhor. Renove nossa esperança, nosso ânimo. Assim como o fogo desceu do céu naquele momento, faça descer do céu, ó Deus, a alegria, o renovo. Se for preciso, faça descer do céu, ó Deus, até o perdão que eu preciso liberar para alguém. Ajuda-me, ó Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o Jesus que transforma a minha família e que quer restaurar o meu altar. Amém. Que Deus complete essa palavra no seu coração. Te dê uma semana repleta de bênçãos, de conquistas, de vitórias. E ainda assim, se vier algumas dificuldades, problemas, aflições, derrotas, não desista não. Continua crendo que o Deus que nós servimos continua sendo um Deus todo-poderoso. A gente vai encerrar com essa canção, enquanto eu estarei à porta, fazendo questão de cumprimentá-los, desejando a todos uma boa semana. Lembrando que no próximo final de semana encerraremos então o mês da família com uma programação especial, o Congresso da Família, no sábado e no domingo. Não deixe de estar presente. Que Deus te abençoe, te guarde, livre de todo mal, te dê uma semana repleta de bênçãos, de conquistas, em nome de Jesus. Após essa canção, vou em paz. Deus abençoe a todos.
Deus.